Luiz Inácio Lula da Silva é um político brasileiro que queima o filme de todo mundo que o defende ou a ele se alia, e não é para menos. Pesam contra ele toda sorte de escândalos de corrupção, e o fato de o Molusco estar solto hoje não passa de mera jogada jurídica protagonizada pelos semideuses do STF. Que o Lula é corrupto, disso ninguém tem dúvidas, quer dizer, pelo menos as pessoas que tenham um bom senso e um mínimo de honestidade. Porém, é um grave erro acreditar que o único e grande problema do Lula é a questão da corrupção. Em se tratando do petista, o buraco é muito mais embaixo. E é justamente sobre isso que eu hoje vou falar. No caso do Lula, não se trata apenas de corrupção. Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Dessa forma, você terá acesso antecipado a estes vídeos e também acesso a vídeos exclusivos. E agora você também pode me ajudar financeiramente clicando no botão Valeu aí embaixo. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Pois então, vamos aos verdadeiros e grandes problemas do Lula que farão o caso da corrupção parecer uma brincadeira de criança. Afinal de contas, como eu já disse em outras ocasiões, eu nem considero a corrupção um problema. Em primeiro lugar, Lula é terrivelmente antidemocrático. Tudo bem, se você considera a democracia um problema, isso acaba nem sendo uma crítica, mas naturalmente eu estou utilizando aqui uma compreensão eleitoral de toda a questão. E analisando uma possível eleição do Lula sob esse prisma, fica mais do que evidente que o Molusco é um grande perigo para o sistema republicano democrático no Brasil. Já se sabe hoje, por exemplo, e com fartas evidências, que Lula atuou para viabilizar empréstimos mais do que camaradas para países governados por ditadores amigos, sendo que o caso de Cuba é o mais conhecido e também o mais emblemático. Na Ilha dos Castros, os governos petistas despejaram bilhões de reais por meio do BNDES, com juros mais do que camaradas. E se isso não fosse por si só um tremendo absurdo, o fato é que Cuba já dá sinais de que vai calotear a sua dívida para a surpresa de 0 pessoas. Esse é o Lula, meus amados, um homem que tira dinheiro do povo brasileiro para emprestar para seus amigos ditadores. Coloque nessa conta o apoio dos governos petistas ao Partido Comunista que governa Angola desde os anos 1970 e que, inclusive, teve suas campanhas legislativas financiadas pela Odebrecht. E também a nada suspeita a amizade de Lula e Teodoro Obiang, ditador da Guiné Equatorial. E você terá um quadro perfeito desse panorama. Lula é amigo de ditadores e inimigo da democracia. Nos governos do PT, o Molusco atuou ativamente para tirar dinheiro dos brasileiros para financiar governos que sistematicamente violam os direitos fundamentais de seus cidadãos. E mesmo nas palavras, Lula consegue demonstrar todo o seu ódio à democracia e à liberdade política. Lembre-se que recentemente o Molusco declarou seu amor a Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, que nas últimas eleições tratou de prender todos os seus opositores para garantir sua vitória na mão grande, coisa que o próprio PCO fez questão de admitir. Mais recentemente, Ortega mandou a polícia tomar 5 prefeituras governadas por opositores, uma grosseria ditatorial que não era vista nas Américas há tempos, mas que naturalmente é vista com condescendência por Lula, o servo da democracia brasileira. E ainda no tema democracia, Lula também agiu efusivamente para destruir as bases da República Brasileira. Nós sabemos bem como funciona essa história do Estado moderno, pautado em escolhas democráticas. O Estado é dividido em 3 poderes, que agem de forma independente, com o objetivo de limitar seu próprio poder enquanto atendem às demandas do povo. Não obstante o fato de que isso definitivamente não funciona, o fato é que Lula agiu deliberadamente para burlar esse sistema. Pense, por exemplo, no Mensalão, um escabroso caso de compra do poder legislativo, que tinha por objetivo perverter a separação entre poderes para concentrar nas mãos de Lula e de seus ministros o poder da República, para que esta fosse, a partir daí, cooptada pelo próprio partido. O resto é história. Rios e rios de dinheiro desviados dos cofres públicos para irrigar campanhas eleitorais que visavam justamente perverter a lisura do processo democrático para manter o PT sempre no poder absoluto. E tudo isso tendo à frente o comando do próprio Lula. Também é nítida a amizade entre Lula e os grandes banqueiros brasileiros. Não é para menos. Nos governos do Molusco, os grandes bancos tiveram lucros recorde no país. O apoio de gente como Neca Setúbal, herdeira do Banco Itaú, à candidatura de Lula, portanto, não surpreende ninguém.
Todos nós sabemos que o setor bancário brasileiro é um dos mais cartelizados e devidamente protegidos pelo Estado. Não é à toa que, governo após governo, tenhamos economistas oriundos da alta cúpula dos maiores bancos brasileiros ocupando o cargo de ministro da Fazenda ou da Economia. Por exemplo, Joaquim Levy, Henrique Meirelles e o próprio Paulo Guedes. A verdade, porém, é que o atual governo causou algum prejuízo aos grandes bancos, especialmente com a criação do Pix, um sistema de transferência imediata de recursos sem cobrança de tarifas, e que fez os bancões perderem 2,7 bilhões de reais em faturamento apenas no ano de 2021. É engraçado pensar que, ao contrário do que indica o senso comum, os banqueiros gostem mais do Lula do que de Bolsonaro. Mas o fato é que de 2018 para cá, o número de fintechs em atividade no país cresceu exponencialmente, algo que barateou o uso de serviços bancários para os brasileiros e que significou um baque considerável para os grandes bancos. Lula, portanto, é promessa de grandes lucros para os banqueiros, porque foi isso que aconteceu no passado, e o fato dessa gente estar se reunindo com o Molusco e com seu vice, o Picolé de Chuchu, não é mero acaso. O sujeito que vive dizendo ser a favor dos mais pobres, que vive bradando que os ricos precisam pagar a sua parte no desenvolvimento do país e que afirma que ninguém deveria ter 2 televisões em casa, é também o sujeito que mais encheu os bolsos dos banqueiros no Brasil. Naturalmente, às custas de todos nós, os brasileiros. Nessa mesma esteira, é importante frisar também que Lula é um grande amigo de mega empresários corporativistas brasileiros, aqueles que ele certamente chama de campeões nacionais. É fato conhecido que os governos petistas, sob o pretexto de fomentar a economia, concederam empréstimos subsidiados a grandes empresas nacionais, como a Oi e as empresas do grupo EBX de Eike Batista. Certamente você sabe que todos esses empreendimentos foram grandes fracassos, que pulverizaram uma quantidade colossal de recursos e que apenas atrasaram ainda mais a nossa economia. Porém, isso deixou muita gente feliz à época, felicidade essa que em muitos casos dura até hoje. A presença constante de Luiz Helena Trajano nos eventos lulistas não me deixa mentir. O citado Eike Batista é provavelmente o mais emblemático desses casos. Quase um galã dos negócios, Eike chegou a ser o 7º homem mais rico do mundo, na época em que as ações de suas empresas valiam mais do que ouro, não obstante nenhum dos prometidos poços de petróleo tivesse até então sido perfurado. Para esse grande campeão nacional, não faltaram benesses estatais, e até o amiguinho de Lula, Sérgio Cabral, condenado a quase 400 anos de prisão, agiu para favorecer o empresário, desapropriando milhares de famílias camponesas para abrir espaço para um fracassado porto projetado pelas empresas do grupo EBX. E se você quer uma prova ainda maior do absurdo que foi a relação de Lula e seus asseclas com Eike Batista, fique sabendo que durante o governo da mulher sapiens Dilma Rousseff, as empresas do empresário galã receberam financiamento até mesmo do FI-FGTS, o fundo de investimentos do governo que utiliza recursos do FGTS para fazer investimentos mais do que duvidosos. É isso mesmo que você ouviu. O governo do PT pegou dinheiro dos trabalhadores para dar a um mega empresário que, à época, era um bilionário. Governo dos pobres para os pobres, não é mesmo? Isso sem falar dos empreiteiros, que certamente estão entre os melhores amigos de Lula, que, por sinal, era supostamente chamado de amigo do meu pai por Marcelo Odebrecht em suas famosas planilhas. Durante os governos petistas, as grandes empreiteiras faturaram bilhões no Brasil, com os fracassados programas do PAC e também no exterior, em obras financiadas de forma camarada pelo BNDES, com as bênçãos de Lula, que em muitos casos intermediou pessoalmente as negociações. Se tem alguém que vai ganhar mais dinheiro com uma reeleição do Lula além dos banqueiros, certamente serão os empreiteiros. E agora chegamos ao que Lula e seus asseclas têm de pior, seu suposto envolvimento com diversos crimes muito mal explicados. O primeiro caso que nos vem à mente, é claro, é a morte do então prefeito de Santo André, Celso Daniel. Para além do prefeito, diversas pessoas envolvidas no caso foram assassinadas e todas as investigações realizadas foram rapidamente encerradas. A família de Celso Daniel afirma que a alta cúpula do PT pode estar envolvida com o caso, que teria como motivação um dossiê preparado pelo falecido prefeito e que incriminaria muita gente do partidão. Ninguém foi formalmente acusado de nada, mas se o crime realmente teve motivação política, estamos falando de um grande crime petista cometido antes mesmo da primeira eleição do Lula. Mesmo antes de chegar ao poder, o PT já estaria moralmente comprometido.
E se você quiser voltar um pouco mais no tempo, talvez seja interessante analisar a história do prefeito de Campinas, Toninho do PT, assassinado um ano antes de Celso Daniel. Toninho, um aguerrido militante petista que foi um revolucionário durante os anos da ditadura militar e que se tornou membro do PT desde sua fundação, estava combatendo duramente diversos casos de corrupção no município quando ocorreu seu assassinato. Motivação política? Não, de forma alguma. Como sempre, trata-se apenas de mais um crime comum. Não, Lula não é apenas corrupto. A corrupção, na verdade, é o menor de seus crimes. Sobre o Molusco, pesam culpas muito mais importantes e que são propositalmente varridas para debaixo do tapete, enquanto moralistas que se dizem conservadores e a grande mídia, de forma bastante esperta, se focam apenas nos grandes escândalos petistas. Muito maior do que o Mensalão e o Petrolão é a amizade que Lula nutre para com ditadores da pior espécie, que foram inclusive financiados por ele. Pior do que os escândalos de corrupção foram os colossais lucros obtidos por empresas amigas do PT durante os governos petistas, às custas do povo brasileiro, que viu a economia do país degringolar terrivelmente a partir de então. E pior do que tudo isso é o fato de o PT, desde muito cedo, há muitas décadas, estar envolvido em cada caso de corrupção e de violência política que é descoberto, não obstante o grande líder do partido, o próprio Lula, insiste em dizer que nunca soube de nada e que com nada se envolveu. Por meio de uma série de expurgos dentro do PT e até mesmo da inexplicável lealdade de José Dirceu e também com apoio nada modesto do STF, Lula ainda caminha solto pelas ruas deste país, mesmo depois de todos os crimes que ele cometeu. Eu já não acredito em justiça humana e tenho para mim que ele só pagará o preço devido por suas ações após esta vida. Mas nunca é demais relembrar, dos crimes cometidos por Lula, a corrupção é apenas o menor deles.